Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 16 e eu quero fazer essa leitura contigo que diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Até aqui, quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por termos acesso a essa tecnologia que nos permite compartilhar a palavra do Senhor. E nesse dia eu oro para que qualquer vida, Deus, que tiver acesso a esse conteúdo seja ricamente abençoada, ricamente tocada, transformada. Pai, desperta os teus filhos para amarem o Senhor, para viverem uma vida íntegra diante do Senhor e que, Pai, a tua alegria nos encha, a compreensão de que é o Senhor que governa, que sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos iniciando o capítulo 16 e hoje o tema é Deus sabe o melhor. E eu queria compartilhar com você a ideia de que muitas vezes há uma circunstância em que os nossos olhos veem algo e parece que está tudo perdido, tudo caótico, tudo, né, sem alguma solução ou beleza aparente. E é nesses momentos que a gente tem que confiar em Deus de que Ele sabe o fim de todas as coisas, Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Eu lembro que uma certa vez eu vi um homem pintando uma tela, um quadro, e ele colocava tinta e não parecia que ia sair alguma coisa boa naquela tela, mas no fim a coisa foi linda, a obra foi maravilhosa. E é assim que muitas vezes Deus age nas nossas vidas. Na circunstância, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, nós não conseguimos ver a beleza, mas crer em Deus nos dá a certeza de que o fim é sempre proveitoso no Senhor. E eu lembro de uma música que o autor cristão Estênio Márcios compôs, se chama Tapeceiro. E nessa canção ele compara a nossa vida a uma peça de tapeçaria. E ele vai falando sobre, né, a obra sendo feita, o fio sendo tecido, e aquilo parece que não vai ter um sentido, não vai ter uma lógica, mas o final é uma obra de arte. Ele diz assim na canção: se você olha do avesso, se referindo à peça de tapeçaria, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Então, queridos, eu quero que você entenda hoje que Jesus está falando para os seus discípulos sobre o melhor. Os discípulos estavam ali completamente angustiados, completamente tomados por um medo, mas é Jesus Cristo que dá a certeza para eles de que eles encontrariam um fim proveitoso, uma alegria maravilhosa, porque Deus sabe o melhor para as nossas vidas. E qual é o contexto desse momento onde nós estamos? Desde o capítulo 15, Jesus ele sai do cenáculo, o local onde ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, e ele agora está num percurso provável com os seus discípulos até o jardim do Getsemane. Isso significa que Jesus Cristo está tendo um diálogo nesse percurso, e nós vimos que no capítulo 15 Jesus falou sobre a metáfora da videira e ele desenvolveu essa metáfora, e na última mensagem nós vimos Jesus falando sobre o contraponto entre os seus discípulos e o mundo, o ódio que o mundo traria e o amor que os seus discípulos, estariam
afirmando e estariam confrontando esse ódio do mundo. Então, Jesus fala sobre uma perseguição, Jesus fala sobre, né, um ataque contra os seus discípulos. E agora, no capítulo 16, ele desenvolve isso de uma maneira mais aprofundada, e nós vemos no versículo 1 Jesus dizendo o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Queridos, quando Jesus ele prenuncia a perseguição, o ódio do mundo, ele está dizendo para os seus discípulos que eles vão passar por um sofrimento, eles vão passar por uma perseguição, mas ele afirma isso para que os seus discípulos não se escandalizem. E aqui, essa expressão escandalizar, ela pode ser melhor compreendida com não tropecem, ou seja, que eles não caem em apostasia, que eles não abandonem a fé. Então Jesus está falando sobre a sua soberania, que ele controla todas as coisas, e ele está dizendo assim: olha, eu estou avisando vocês sobre a perseguição, para que vocês não tropecem, não abandonem a fé, mas para que vocês entendam que eu controlo todas as coisas, governo e permaneço cuidando. E queridos, aqui eu abro um parêntese para dizer que a vida cristã é uma vida que muitas vezes nós vamos nos deparar com perseguições, com sofrimentos, com angústia, mas isso não pode ser motivo para que nós de forma alguma abandonemos a nossa fé. E é triste a gente ver que hoje existe um evangelho muito superficial sendo pregado, um evangelho que quer anunciar uma vida cristã imune a qualquer tipo de dor, de sofrimento, de tristeza, de afronta, de ataque, de perseguição. E, queridos, viver uma vida com Jesus Cristo é estar disposto a sofrer por Cristo também, a carregar a sua cruz, a ser um discípulo que copia, que imita Jesus Cristo, que foi um servo sofredor. Não estou dizendo que a vida cristã também é só lamento, é autoflagelo, é falta de alegria, não. Nós já vimos muito bem a importância de viver uma vida contente, satisfeita em Cristo. Mas o que eu estou dizendo é que também na vida cristã nós devemos estar preparados para passar por momentos de tristeza, de angústia. E no versículo 2, depois desse alerta que Jesus faz aos seus discípulos, ele diz assim: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então ele está dizendo assim, que uma das manifestações desse ódio que Jesus está dizendo que os discípulos sofreriam e dessa perseguição é a expulsão da sinagoga. E aqui eu quero refrescar sua memória que no capítulo 9 nós vimos sobre a cura de um cego de nascença. E nós, naquele momento, vimos que uma das penas para aquele homem que afirmou a sua fé em Cristo foi a expulsão da sinagoga. E por que ser expulso de uma sinagoga era algo tão pesado? Queridos, era algo tão perverso porque a vida de um judeu ela estava totalmente voltada à sinagoga, aquela comunidade, aquele ambiente onde ele tinha os seus vínculos familiares, os seus vínculos, muitas vezes, de trabalho, de emprego. Então, toda a vida social de um judeu, ela estava inserida dentro da sinagoga, daqueles seus amigos, seus irmãos que estavam em comunhão com você. Então, alguém que era expulso da sinagoga, ele passava a sofrer uma vergonha que o excluía da sua vida social. Por quê? Porque agora ele seria uma vergonha para a família, ele seria uma vergonha para os seus amigos, para os seus irmãos, muito provavelmente a sua reputação estaria ali totalmente jogada na lama, e isso fazia com que o judeu sofresse muito, meus queridos. E agora nós vemos aqui que ele está dizendo que muitas pessoas vão querer até matar o cristão, o discípulo de Jesus, acreditando que com aquilo estão tributando louvor e honra, culto a Deus. E aqui eu quero que você entenda que muitas vezes nós precisamos compreender como um todo a estrutura de uma perseguição religiosa. Óbvio que na história do mundo nós vimos também perseguição de cristãos contra judeus e de diversas outras religiões, ideologias, mas o ponto é que a igreja cristã se inicia com judeus. E esses judeus, eles teriam essa perseguição voltada contra eles em nome de Deus.
E algumas autoridades rabínicas, elas diziam que perseguir hereges era motivo de adoração a Deus. E a gente tem que lembrar a história de Paulo. Paulo, quando ele, antes da sua conversão, persegue cristãos, ele estava fazendo isso em nome de Deus, achando que com isso ele estava louvando a Deus. O livro de Atos é, inclusive, um livro que relata muita perseguição que os cristãos sofreram. Nós vimos, por exemplo, Estevão sendo apedrejado. Então, essa foi uma perseguição que aconteceu, queridos, e que ainda acontece. E eu quero abrir um parênteses também para dizer que muitas vezes nós estamos inseridos nessa perseguição, sendo agentes de perseguição. Hoje nós temos a rede social, onde as pessoas podem falar o que quiserem, e muitas vezes nós vemos verdadeiros assassinos de reputação com os seus celulares ali, condenando, criticando, passando dos limites, e é bem necessário que nós tenhamos uma postura cristã, queridos. A postura cristã é uma postura que não confunde posicionamento com ataque e assassinato de reputação. Uma coisa é nós nos posicionarmos e defendermos a nossa fé, os nossos valores, os nossos princípios, dizendo que nós acreditamos. Outra coisa é nós estarmos indo até as pessoas e criticando e negativamente apontando para aquela pessoa, e certamente nós não vemos frutos nessa manifestação cruel. Por isso, queridos, nós precisamos ter o distintivo cristão, que é o amor. No versículo 3, Jesus diz assim: isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Aqui, mais uma vez, Jesus dá essa ênfase de que o verdadeiro conhecimento da revelação de Deus acontece na pessoa de Jesus Cristo. Então, se alguém não conhece a Cristo, não conhecem o Pai. Se não conhecem o Pai, não conhecem a Cristo, porque quem vê o Pai, vê a Cristo. No versículo 4, Jesus diz assim: ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Queridos, aqui eu quero começar apresentando alguns pontos que Jesus coloca e que João, no seu texto, aponta de uma maneira muito linda. No versículo 2, Jesus fala da hora da sua morte. Então a gente vê Jesus falando: vem a hora em que todo o que vos matar. E aqui qual é essa hora do versículo 2? É a hora que provavelmente Jesus vai para a cruz do Calvário, ele vai passar pelo sofrimento, ele vai passar pela angústia, mas também ele ressuscita e ele ascende aos céus. Então essa é a hora que é apontada aqui. Mas aqui no versículo 4, a hora é uma outra hora. É a hora da perseguição, é a hora da aflição. Então, queridos, quando Jesus Cristo está falando todas essas coisas, obviamente ele está mais uma vez afirmando a sua soberania, afirmando que ele está no controle de todas as coisas, afirmando que os discípulos eles não podem tropeçar porque eles não vão ser surpreendidos com essa perseguição, porque Jesus já os avisou. Mas existe um contraponto, que vai chegar a hora de Cristo. E a hora de Cristo é uma hora que não parece uma hora de vitória, porque ele vai estar na cruz do Calvário. Então, no olhar humano, na nossa ótica humana, nós olhamos para Jesus na cruz e não conseguimos enxergar a vitória naquilo. E em contrapartida, Jesus diz que vai chegar uma outra hora, que é a hora de uma perseguição, em que as autoridades e os governos estarão usando as suas estruturas militares, estruturas bélicas, estruturas de força, para contrapor os discípulos. E nos nossos olhos humanos, quando você pensa em alguém afligindo o outro com a sua autoridade, com o seu poder, parece que ele está vencendo. E aqui o que eu quero dizer para você é que Deus sabe o melhor. E muitas vezes nós podemos ver as circunstâncias e achar que a vitória está longe ou que tudo está perdido, mas eu quero dizer para você, na hora de Cristo, na cruz do Calvário, é que nós encontramos a verdadeira e completa vitória. Mas na hora da perseguição, que parece que tudo está conspirando a favor dos perseguidores, é que há a verdadeira derrota. Porque Jesus Cristo, queridos, ele não perde. Jesus Cristo não perde, ele sempre ganha. Ele é aquele que tem toda a vitória e todo o poder
para colocar debaixo dos seus pés toda a autoridade, todo o poder, porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Então eu queria que você entendesse como Deus age, queridos. Na sua vida, talvez, você possa estar vendo circunstâncias desfavoráveis, você possa estar vendo, questões que não apontam para o bem, não apontam para o melhor, mas eu quero dizer, se você está em Cristo, se você ama o Senhor, confie nele, porque ele sabe o melhor. E muitas vezes pode parecer que tudo está perdido, mas eu quero te dizer que a vitória nós temos em Jesus Cristo. Então Jesus fala isso para que eles se recordem, os discípulos eles não caiam num esquecimento e não tropecem. E ele não disse essas coisas desde o princípio, porque ele estava com os discípulos. E aqui é uma questão lógica. Jesus, enquanto estava com os seus discípulos, ele tinha o ódio e a perseguição todos voltados para ele. Os canhões estavam apontados para Jesus Cristo. Então ele protegia e absorvia a oposição. Mas quando Jesus não está mais com seus discípulos, e aqui ele já está avisando que ele vai para o Pai, que ele vai partir, ele está dizendo, agora eu tenho que dizer para vocês, porque a perseguição vai se voltar a vocês, a oposição vai se voltar a vocês, os canhões vão se apontar para vocês, meus discípulos. Então Jesus alerta sobre essa perseguição. E no versículo 5, queridos, Jesus diz assim, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Queridos, aqui nós temos um texto difícil, porque nós temos uma aparente contradição, mas eu quero dizer para você, a Bíblia é inerrante, a Bíblia não se contradiz, então muitas vezes nós podemos encontrar essas aparentes contradições, mas é possível sempre a gente encontrar uma solução para essas tensões, e aqui é uma delas, porque nós vemos uma fala que foi questionada capítulos antes. Então, no capítulo 14, Tomé pergunta para Jesus o seguinte, então, Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Ou seja, Tomé chegou a perguntar o local de Jesus, e essa pergunta também foi feita anteriormente. Mas aqui Jesus está falando, nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Então, que contradição é essa? A gente não vai encontrar nunca contradição na Bíblia, mas solucionamos isso de algumas formas. Então, essa pergunta que Jesus está dizendo que não foi dirigida a ele pode ser solucionada com dois caminhos. O primeiro caminho é que existe a expressão agora. Então, Jesus está dizendo, agora vou junto para o Pai. E agora nenhum de vocês me pergunta. Então, a ideia seria que anteriormente eles perguntaram, mas agora, nesse momento, que eles já sabem, que Jesus já explicou algumas coisas a eles, eles não mais perguntam para onde Jesus vai. Mas existe um outro caminho que eu acredito que seja a melhor forma de a gente entender essa fala de Jesus, que é a seguinte. Os discípulos, queridos, eles quando ouviram que Jesus estava indo embora, eles se entristeceram, eles se angustiaram. Eles ficaram em um sofrimento profundo. Então, a pergunta de Tomé, quando ele fala assim, eu não sei para onde o Senhor vai, enfim, como é que eu vou saber o caminho? Não é bem uma pergunta técnica para saber assim, Jesus, para onde exatamente o Senhor está indo? Eu quero entender o processo, eu quero entender exatamente quem o Senhor é e como funciona essa dinâmica toda da sua partida. Não era uma pergunta nesse sentido mais técnico, era uma pergunta de sofrimento, era uma pergunta mais ou menos assim, por que é que o Senhor está nos abandonando? Onde é que o Senhor está indo? Era uma pergunta de pessoas que estavam em extrema tristeza, porque até aquele momento eles não tinham muito clara a compreensão de que Jesus era servo, Messias, Mestre e Senhor. Então, quando Jesus está dizendo, vocês não me perguntam para onde eu vou, ele está falando que não havia ali uma compreensão clara e um questionamento claro sobre a missão de Jesus Cristo, o que ele iria fazer. E nos versículos 6 e 7, Jesus diz assim, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Queridos, aqui Jesus está dizendo assim, vocês estão cheios de tristeza no coração de vocês. Vocês não estão perguntando para onde eu vou, não estão pensando na missão, mas vocês estão se entristecendo e vivendo debaixo dessa tristeza, porque eu disse que eu estou indo embora. Mas Jesus aqui, no versículo 7, ele reafirma uma verdade gloriosa, que é a seguinte, eu preciso ir.
Eu preciso ir porque se eu não for, não vem o Consolador para vocês. Mas se eu for, ele vem. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, como nós já vimos. Então a vinda do Espírito Santo, ela caracteriza a era do reino de Deus e ela é uma vinda tão poderosa que ela vai trazer os corações que estão perdidos no mundo em uma alegre submissão a Jesus. É o que foi profetizado por Joel, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Ou seja, Jesus está dizendo assim: vem o melhor. Eu sei o que é melhor para vocês, não fiquem entristecidos, porque parece que agora é só tristeza, só ódio, só perseguição, mas não, vai vir o Espírito Santo, eu sei exatamente o que é melhor para vocês, não fiquem entristecidos, desejem a minha partida, porque a minha partida vai trazer o melhor, vai trazer o Espírito Santo para guiar os corações, para consolar, para trazer sobre a humanidade um poder e uma autoridade que nunca se viu antes, o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Ah, que coisa maravilhosa, queridos. E aqui nós temos no versículo 8, Jesus dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma afirmação, uma declaração de Jesus que ele expande e explica nos versículos 9 a 11. E, queridos, nós precisamos entender o que é esse convencimento, o que é convencer o mundo. Queridos, nós temos a expressão convencer no nosso vocabulário atual muito associada a uma persuasão intelectual. Então, se você tem um conhecimento, tem algum tipo de ideia, de ideologia, você tem o desejo de convencer, ou seja, de persuadir essa pessoa com o seu intelecto a crer, a acreditar naquilo que você acredita. Mas o convencimento aqui na palavra do Senhor, ele tem uma aplicação muito maior. Não é sobre uma persuasão intelectual, é sobre levar alguém a reconhecer uma culpa pessoal. O convencimento do Espírito Santo é um chamado ao arrependimento, é revelar a culpa do mundo, é falar assim, como o mundo é culpado, é revelar essa culpa pessoal e trazer as pessoas a um arrependimento verdadeiro, genuíno e profundo. Então, queridos, Jesus envia o Espírito Santo porque ele vem chamar o mundo ao arrependimento, ele vem mostrar para o mundo o seu pecado, ele vem mostrar para o mundo a sua culpa, e isso é explicado através dos próximos versículos. No 9, do pecado, porque não creram em mim. Então, queridos, quando o Espírito Santo vem para chamar o mundo ao arrependimento, ele chama o mundo ao arrependimento do pecado. E que pecado é esse? A culpa pela incredulidade. Eles não creram em Jesus Cristo. Eles são culpados do pecado de não terem crido em Jesus, de não terem aceitado a revelação de Deus na pessoa de Jesus. Então, o Espírito Santo ele vem para convencer o mundo dessa incredulidade, tirá-los dessa cegueira e levá-los a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e abandonarem o mundo. No versículo 10, da justiça. O Espírito Santo ele vem ao mundo chamar a um arrependimento de uma falsa justiça. Então, queridos, quando Jesus ele estava aqui no mundo, ele trouxe um verdadeiro padrão de justiça. É só nós vermos como no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus ele alarga entendimentos, ele expande entendimentos a respeito da sua justiça, que não é uma justiça pequena, barata, não, é algo muito precioso, muito poderoso. Então, queridos, quando Jesus vai embora, ele não está mais aqui, esse padrão de justiça, ele precisa ser revelado ao mundo e o mundo tem uma falsa justiça. E que justiça é essa? Aqui, no contexto mais próximo, nós entendemos que havia uma justiça religiosa naquele tempo, uma justiça hipócrita que estava instaurada no mundo. É só você pensar o que Isaías profetizou sobre Israel no capítulo 64, versículo 6, quando ele diz assim: todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Ou seja, Deus está mostrando ao mundo, através do Espírito Santo, que a justiça que o mundo carrega é uma falsa justiça. Existia um padrão religioso que estava preocupado com minúcias, com detalhes,
com o sábado, por exemplo, e que estavam dispostos a condenar até Jesus Cristo porque curou um homem no sábado. Queridos, que justiça é essa? Então o Espírito Santo vem revelar ao mundo que essa justiça é uma justiça falsa, que existe uma culpa através de uma crença, de uma fidelidade a uma justiça hipócrita. E quando Jesus chama esse arrependimento através do Espírito Santo, ele vem para convencer da justiça e fazer com que essas pessoas aceitem a justiça verdadeira, o padrão de justiça que é Jesus. Então, queridos, no versículo 11, ele também vem convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo ele convence o mundo do falso julgamento, que ele é promovido por uma cegueira espiritual que impede de ver Jesus Cristo como Senhor. O julgamento do mundo, queridos, ele é de aparência. O julgamento do mundo ele é moralmente perverso, ele é um julgamento influenciado pelo príncipe desse mundo que é mentiroso. Olha o que Jesus diz a respeito de Satanás no capítulo 8, versículo 44 desse Evangelho de João. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, queridos, Satanás ele traz um juízo, um julgamento falso, mentiroso, e há no mundo uma atuação que aceita esse julgamento, aceita esse juízo e vive debaixo desse julgamento que é perverso, corrompido, deturpado e mentiroso. Mas Jesus vem dizer que o príncipe desse mundo ele já está julgado. Ele já está julgado, Satanás já está julgado. Olha o que Jesus diz no mesmo capítulo 8 de João. Ele diz assim no versículo 31, chegou o momento de este mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso, glória a Deus. Então, queridos, o Espírito Santo ele chama a um arrependimento aqueles que estão debaixo de um entendimento falso sobre o julgamento, que são influenciados por Satanás e que julgam de modo perverso, de modo falso, de modo hipócrita. Então, agora Jesus chama ao padrão de juízo do verdadeiro juiz, e Jesus, ele é o justo juiz, ele vem trazer o julgamento verdadeiro, a justiça verdadeira, ele vem nos livrar do pecado, e é isso que o Espírito Santo traz sobre o mundo. E aqui, queridos, eu quero concluir dizendo, nós precisamos saber que Deus sabe o melhor para nós. Se tudo parece perdido na sua vida, se tudo parece muito caótico, muito desordenado, eu quero dizer que se você crê em Jesus, se você confia nele, ele traz um fim proveitoso. Ele é aquele que faz de uma obra de tapeçaria que do avesso não parece muito sentido, tornar uma grande obra de arte, porque em Deus nada é perdido, nada em Deus é incorreto, imperfeito. Ele é perfeito, ele é Senhor, ele é o nosso Salvador e ele sabe o melhor para as nossas vidas. Eu quero orar contigo. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Deus. Essa palavra que nos ilumina, essa palavra que nos transforma, que nos lava e nos limpa. Eu oro nesse momento pedindo que o Teu Espírito, Pai, nos limpe, nos lave, nos convença. Peço que o Senhor sonde os nossos corações para que nós confiemos no melhor do Senhor, para que nós não tropecemos, para que nós não desviemos o nosso olhar daquilo, Pai, que nós temos que estar concentrados, focados, que é o Senhor. Nos ajuda, nos auxilia, alarga a nossa fé, nos faz, Pai, confiar em Ti, porque sem Ti nada podemos fazer e o Senhor sabe o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida.